Olá, começa agora um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é hipnose, ou melhor, hipnoterapia. Se você nunca ouviu falar sobre isso ou ouviu talvez de um jeito errado, agora é o momento de tirar suas dúvidas. E quem vem bater um papo com a gente hoje sobre isso é a Júlia Gask. Ela é psicóloga e hipnoterapeuta, além de coach de vida. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Júlia, como a gente estava falando, às vezes as pessoas confundem a hipnose e hipnoterapia com aqueles shows que a gente vê nos palcos e as pessoas cacarejam, comem cebola achando que é maçã. É um pouquinho diferente disso. É e não é. Na verdade, a hipnose é sempre a mesma, né? Só que isso que eles fazem é o que a gente chama de hipnose de palco. Então, é uma hipnose feita para entretenimento. E o que a gente faz no consultório é uma hipnose feita para tratamento. Então, a gente tem um objetivo para fazer, né? Lá eles têm um objetivo de diversão. No consultório nem sempre é esse. Apesar de alguns clientes quererem fazer hipnose de palco no consultório. Eles acham divertido. Isso acontece? Acontece. Fala assim, mas gruda minha mão aqui na mesa. Fala, vou tentar então, porque eu não sou a hipnoterapeuta de palco, né? Então não é charlatão a pessoa que faz isso no palco, não é golpe. Não dá é pra golpe, fazer. dá para fazer. Algumas pessoas são mais suscetíveis que outras, então nem todo mundo, por exemplo, cola a mão nas coisas, mas muitas pessoas colam e é muito legal. E aí quando o hipnotista, no caso, né, ele não é necessariamente um hipnoterapeuta, porque para você ser hipnoterapeuta, você tem que fazer um curso de hipnose clínica. E no palco você pode ser só hipnotista, você sabe hipnotizar. E aí quando ele vai selecionar as pessoas, ele já tem técnica para saber quem é mais suscetível e quem é menos. Porque se ele pega uma pessoa que não é muito suscetível, a pessoa já não vai chega fazer. toda cética, não vai dar certo. Daí não tem graça, mas existem pessoas que alucinam. É muito legal, é muito legal. A hipnose de palco é muito legal. Então vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Fazer aí uma graça. No dia que vocês encontrarem alguém fazendo hipnose por aí, vai experimentar que é muito legal. Pode acreditar. Pode acreditar. Então, Júlia, mas no caso da hipnoterapia, ela não é usada, eu fiz uma pesquisa aqui, não é só para problemas psicológicos, né? Dá para ser aplicada em vários problemas da vida, várias questões pessoais, interpessoais. Como surgiu esse tipo de tratamento? Não faz pergunta que eu não sei responder. Mas, assim, como ele pode ser aplicado mesmo na vida? Como descobriram que não é só, por exemplo, eu tenho um problema em falar em palco, mas dá para ser usado em outras coisas também? A hipnose, ela vem de muito tempo, na verdade. As primeiras pessoas que começaram a usar foi lá atrás, começou principalmente com os centros espíritas, porque o passe que eles fazem, ele é uma coisa de hipnose. Então, Freud estudou hipnose, muitos filósofos estudaram hipnose, Charcot estudou hipnose, e aí com o tempo eles foram entendendo um pouco mais como que aquilo funcionava. E aí eles perceberam que só o fato de você estar hipnotizado é extremamente relaxante para a pessoa. Então, para pessoas, por exemplo, ansiosas, só de elas entrarem em transe hipnótico, elas já ficam relaxadas, já ficam tranquilas e isso já melhora bastante a vida delas. E aí, aos poucos, eles foram percebendo que as sugestões que você dá, né, não necessariamente de colar a mão ou esse tipo de coisa, elas eram muito benéficas para as pessoas. Então, na hipnose, a gente usa muito a imaginação das pessoas. E aí, quando você coloca ela, por exemplo, a gente vai trabalhar uma fobia. Então, é muito diferente eu estar aqui com o meu cliente e aí eu estou falando sobre a fobia, a gente está trabalhando e ele está, né, em estado de alerta, que nem a gente está agora, no consciente. E aí eu falo para ele, agora imagina que você está aqui com uma barata. E aí ele imagina. E aí, quando ele está em hipnose, eu falo assim, tá, agora você está hipnotizado e você está vendo uma barata na sua frente. Então, aquilo fica muito mais real e, ao mesmo tempo, não tem um perigo real ali, iminente. E aí, a pessoa se sente segura, só que, ao mesmo tempo, ela está exposta ao problema. Sim. E aí, eles começaram a perceber que dava para usar isso em vários aspectos diferentes para tratamento. Por isso que ela começou a ser usada dentro dessa área. Sim, mas no caso da pessoa que você deu o exemplo da barata, ela tem consciência de que aquilo é uma imaginação ou na hora ela realmente acha que tem uma barata? Na hora ela realmente acha que é uma barata. Na hora ela realmente acha. Sim. Mas ela tem uma conexão com o hipnoterapeuta. Então, é muito legal quando você vê, mesmo em hipnose de palco, quando a pessoa assusta, ela corre para perto do hipnoterapeuta. Então, ela se sente segura, apesar dela saber que ali, normalmente ela não entende direito o que está acontecendo, mas ela consegue visualizar, principalmente se ela tiver, né, esse nível de alucinar, que não é todo mundo que tem. Mas ela, no momento ali, ela não sabe.
mas depois ela sabe. É uma sensação diferente, porque você sabe que você está hipnotizado e você não sabe. E aí a sua mente fica meio em dúvida às vezes, mas ela acredita. No caso, você fez o curso, provavelmente você já foi hipnotizada também. Já foi muito hipnotizada. Como é essa sensação? Você pode dizer, como paciente, para quem está assistindo, o que ela pode esperar desse momento? Então, a hipnose vai depender muito do que você pretende fazer com ela. Mas só o estado hipnótico, ele é extremamente relaxante, como eu falei. Então, depois que você é hipnotizado uma primeira vez, o seu corpo, toda vez que, por exemplo, você chega perto de uma pessoa que já te hipnotizou, seu corpo vai até relaxando, assim. Porque o seu corpo tende a ficar, a querer esse estado, que é muito prazeroso. Então, a primeira coisa que você pode esperar quando você entra em hipnose é relaxamento. Então, se tiver relaxamento, normalmente você tá hipnotizado. Inclusive, muitas pessoas, elas são hipnotizadas e o corpo delas enrijece. Tem gente que mostra também em câmera de ficar com o braço duro e tal. Sim. E mesmo assim, quando a pessoa está enrijecida, ela está relaxada. É muito estranho até a diferença de sensação. E aí, quando você fazer um tratamento, por exemplo, no consultório eu faço muita regressão, que é para a gente buscar a causa do problema das pessoas. E eu até brinco com meus clientes, porque eu tenho uma sessão de avaliação, onde eu explico como funciona. E aí eu falo com eles, olha, eu vou explicar tudo para você, você vai ter noção do que a gente está falando, mas você está tudo em nível consciente. A hora que a gente for para o tratamento é totalmente diferente. Você só vai entender na hora que você passar por isso. Porque, não sei, é difícil até de explicar. Porque a sensação é muito legal. E apesar de eu ter feito o curso de clínica, no curso a gente assiste pessoas entrando em regressão, sendo hipnotizadas, a gente faz as hipnoses e tal, mas a gente não faz a regressão especificamente porque não tem tempo hábil. Então eu fui fazer a minha regressão depois. E aí eu só entendi realmente como que funcionava aquele processo quando eu fui hipnotizada também e regredida. Sim. E no caso da regressão, dá mesmo para voltar até quando a gente era bem bebezinha, assim? Dá para voltar. Teve uma cliente que foi muito engraçada, que ela estava hipnotizada, daí eu voltei, ela fez... Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu tô vendo meu berço, olha, tem uns adesivinhos colados nele, eu nem lembrava mais que eles existiam. E realmente a gente volta, a gente tem acesso a esse tipo de coisa. Não necessariamente são memórias fidedignas. Então, assim, a nossa mente, quando a gente trabalha com ela é muito simbólica. Então, por exemplo, a hipnose ela não pode ser trabalhada, apesar de ser trabalhada para pegar detalhes, mas ela não pode ser trabalhada para desvendar um crime, por exemplo. Só baseado nisso. A pessoa regrediu e aí ela chegou na cena do crime e aí tenho certeza que, sei lá, eu vi um assassinato. E não pode, porque a nossa mente cria. Da mesma forma como quando você vai contar uma coisa, uma experiência que você viveu, você conta na primeira vez, na segunda vez você já conta diferente, porque a gente vai elaborando. Então, muitas das coisas são simbólicas. Então, a gente não sabe se realmente aquilo aconteceu, a menos que você pergunte para outras pessoas que também estavam ali. Sim. Mas a pessoa volta para dentro do útero, volta para vidas passadas. Essa era a minha próxima pergunta. Então, a hipnoterapia, ela encara como real essa possibilidade de ver as vidas passadas. Ela encara, mas assim, dentro da hipnoterapia, que é diferente de uma visão, por exemplo, espírita, né, que eles fazem a regressão para vidas passadas, mas dentro da hipnoterapia, quando a pessoa volta para vidas passadas, a gente encara da seguinte forma: existe um problema ali que precisa ser solucionado, só que aquele problema é tão pesado para a pessoa que ela não consegue lidar com aquilo na vida dela. Então, ela teve que, sei lá, se transportar ali para uma vida passada para ela poder trabalhar aquilo. Então, a gente trabalha normalmente. Na hipnoterapia, a gente não fica julgando o que o nosso subconsciente está mandando. A gente só vai trabalhando em cima do que ele está mandando. Sim. Você já pegou algum caso desse tipo? De vidas passadas, já. Já peguei. E conseguiu resolver? Consegui. O problema é que a pessoa... Claro que a gente sabe que tem o sigilo médico-paciente. Mas, então... Acontece mesmo. É normal até. É um pouco normal. Vai muito das crenças da pessoa. Se a pessoa acredita que ela pode voltar para vidas passadas, ela volta para vidas passadas. Se ela não acreditar nisso, eu acho que raramente vai acontecer. Mas já aconteceu. E era legal que essa cliente que eu hipnotizei, que ela voltava para vidas passadas, ela falava assim, eu não acredito que eu tô vendo isso. Meu Deus, que legal. Então vai muito do que a pessoa mesmo acredita. Ela acredita que ela pode ser hipnotizada, ela acredita que ela pode ver uma vida passada. Vai muito mesmo do que a pessoa tem
para ela do que é verdade, o que pode acontecer. Sim, porque na verdade, assim, a gente diz que toda hipnose é auto-hipnose. A gente não hipnotiza uma pessoa se ela não quiser, a menos que ela faça parte, assim, de, sei lá, 3% da população que é extremamente suscetível e que está aberto a tudo. Aquela pessoa que você pode falar qualquer coisa para ela, ela acredita. Mas daí ela está hipnotizada normalmente. O tempo né? todo. Mas se não, a pessoa ela tem que aceitar, na verdade, o que você está falando. Principalmente num tratamento. Que eu vou falar para ela assim, agora feche os seus olhos e procure relaxar. E ela vai ficar assim, não vou relaxar, não vou relaxar, não vou relaxar. Não vai acontecer nada. Sim. Então, eu falo que a gente é tipo um GPS. Eu falo assim, vire à direita, vire à direita, vire à direita. Se você virar à esquerda, eu não tenho culpa, eu não posso controlar o seu cérebro. Mas é a pessoa que controla. Com certeza. Júlia, deu tempo do nosso primeiro bloco. Eu sempre falo, quando o tema é tão bacana assim, tão instigante, passa voando. Né? Mas você que está assistindo, não sai daí não, porque no próximo bloco a gente vai falar mais sobre hipnoterapia, hipnose, as suas aplicações, como ela pode aí melhorar a sua vida. A gente volta já já.